mensagem é De Volta ao Primeiro Amor, dando sequência à série de janeiro, Progredindo Cada Vez Mais. Quero convidar então os irmãos que estão aqui na igreja, e você, meu irmão, minha irmã, que está em seu lar também acompanhando a transmissão deste culto, para que abra a sua Bíblia no último livro da Palavra de Deus, lá no Novo Testamento, o Apocalipse, capítulo 2, e leremos uma das cartas enviadas às igrejas da Ásia, a carta que foi encaminhada à igreja de Éfeso. Essa passagem é bem conhecida, certamente você já leu, já ouviu outras vezes pregações, estudos baseados nesta passagem. Mas Deus, uma vez mais, quer falar ao nosso coração. Como nós cantamos, é importante às vezes pararmos para rever como estamos caminhando na presença do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus ilumine o meu coração e o seu coração para que você entenda a palavra do Senhor e saia daqui transformado, impactado, desafiado a de verdade experimentar o melhor de Deus para a sua vida, para a sua família, experimentar aquele ardor evangelístico, aquela paixão pelas coisas do Senhor, o primeiro amor, que nós não podemos deixar essa chama apagar. Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 7, assim nos diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Juntos, igreja, vamos ler o verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você se lembra do momento em que você entregou a sua vida para Jesus? Para alguns aqui talvez não faça muito tempo, não faz muito tempo. Talvez você diga, mas pastor, eu nasci na igreja, eu já nasci num contexto de uma família cristã, então eu não me lembro assim de um momento, mas certamente na sua caminhada houve um dia, uma hora, pode ter sido aqui neste lugar, pode ter sido num retiro espiritual, num acampamento, numa reunião de uma casa, em que você sabe que aquele dia alguma coisa diferente aconteceu com você. A palavra penetrou no seu coração e você ficou diferente, você percebeu que Deus estava trabalhando na sua vida e a partir daquele momento você não era mais a mesma pessoa. Eu me lembro de 1986, quando eu experimentei essa bênção. De lá para cá, teve momentos em que o Senhor me exortou: Gilberto, volta ao primeiro amor. Nessa noite Deus quer falar com você também nesse sentido. Você se lembra? O dia em que você disse sim para Jesus, e é claro que o dizer sim para Jesus só é possível porque fomos tocados pela maravilhosa graça do Senhor Jesus. Você, morto espiritualmente, não poderia dizer sim para Jesus, mas ao Senhor trabalhar de uma forma maravilhosa e soberana na sua vida e na sua história, você então diz agora: eu quero Jesus, eu quero andar nos seus caminhos. Esse dia deve ter sido festivo na sua vida. E a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende aqui na terra, há festa no céu.
por um pecador que se arrepende. Eu imagino que as lutas vieram, talvez você, por ser um único cristão na sua família, onde você trabalhava, onde você convivia, as pessoas não entenderam que mudança é essa, o que está acontecendo na sua vida, você está diferente. E você dizia naquela época, olha, eu também não sei explicar direito, mas é algo maravilhoso, é algo lindo, eu entreguei a minha vida para Jesus, agora eu sou uma nova criatura, a Bíblia diz que as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo, e eu agora vivo em novidade de vida. E aquele período da nova conversão, ou o período de uma renovação espiritual, sempre é um período em que você tem sede de orar, que você tem sede de ler a palavra, que você tem prazer em estar na casa de Deus. Sabemos que alguns irmãos, por exemplo, nesta noite, não estão conosco, não porque não querem estar, mas por causa até de uma cautela e uma prudência, estão passando por um período difícil de enfermidades. Mas uma coisa triste que aconteceu no período da pandemia, muita gente se esfriou. Muita gente aproveitou, e eu vou colocar aqui entre aspas, porque eu não acho que é uma boa oportunidade, diferente do que a Carol compartilhou do testemunho da sua amiga, que mesmo numa situação difícil, Deus trouxe a filha para perto da mãe, para estar junto, mas teve muita gente que já estava com o coração frio, antes da pandemia, que já não estava vivendo o primeiro amor, que aproveitou que a igreja fechou os seus trabalhos presenciais, e falou assim, ótimo, precisava de um motivo mesmo para não voltar mais na igreja, encontrei. E tem muita gente que não voltou mais. Eu não estou falando especificamente desta igreja, mas se você conversar com pastores, com líderes de outras igrejas, de todas as denominações, muita gente não voltou, mesmo depois que o governo, os protocolos foram mais flexibilizados e podemos realizar o culto, como estamos fazendo nessa noite. Muita gente chegou à seguinte conclusão, o culto é transmitido pela internet. Eu assisto em casa, mas irmãos, é claro, louvado seja Deus pela tecnologia, porque ela alcança vidas. A palavra de Deus que está sendo pregada nessa noite certamente alcançará muitas pessoas que nós nem imaginamos. Aonde esse evangelho chegará? Através das mídias digitais e sociais. Mas jamais a presença no culto, a presença aqui entre nós, cantando, adorando ao Senhor, poderá ser substituída. Como algumas pessoas fizeram até debates, se o culto online é legítimo ou não, se ele vai substituir um dia o culto presencial. Particularmente eu diria assim, ele veio para ficar, mas ele jamais deve substituir o culto presencial. Sabe por quê, queridos? Lá na eternidade, na glória, não será virtual, será real. Nós o veremos face a face. Nós precisamos entender isso. Então, aquele termo que até meados de 2018, 2017 começou a ganhar força entre as pessoas, os desigrejados. Pessoas que disseram, não, me decepcionei com a liderança, me decepcionei com o pastor, me decepcionei com alguma pessoa lá da igreja. Para não correr mais riscos de me decepcionar de novo, eu vou ficar em casa. Eu vou ler a Bíblia em casa, eu vou orar em casa, e eu acompanho pela internet, tem excelentes pregadores na internet, eu coloco lá uma playlist de louvor e eu canto, e eu não preciso ir na igreja. Infelizmente, muitas pessoas embarcaram neste caminho, perderam aquele fervor. E esta igreja, a igreja de Éfeso, não foi diferente, numa época diferente da nossa, num outro período. Mas se você quiser acompanhar um pouco a história dessa amada igreja, você precisa ler Atos dos Apóstolos. Lá no capítulo 18, quando o apóstolo Paulo está encerrando a segunda viagem missionária, e ele está voltando para Jerusalém, ele passou rapidamente por Éfeso, deixou o casal Priscila e Áquila naquele lugar, e ele disse, eu volto. E ele sobe não para Jerusalém, depois ele retorna a Antioquia, e mais tarde, quando se inicia a terceira e última viagem missionária de Paulo, ele chega a Éfeso. Nesse período também vai aparecer em Éfeso um homem chamado Apolo, um homem que prega com muita eloquência a palavra de Deus, mas ele precisa ainda ser discipulado, treinado. Priscila e Áquila convidam Apolo para um tempo de estudo na palavra e preparam Apolo porque ele quer pregar o evangelho em toda aquela região da Acaia, na Ásia Menor, por que não dizer também. E o apóstolo Paulo então chega a Éfeso, e ele começa a pregar, e a palavra de Deus diz que por 3 meses ele prega na sinagoga. Era uma das estratégias missionárias de Paulo, onde havia uma sinagoga, ele começava a pregar o evangelho. Mas aí os judaizantes, as autoridades daquele lugar, começaram a se levantar contra Paulo.
Havia ali um momento místico, ou um local místico naquela cidade, que era o grande templo da deusa Diana, que trazia muito lucro para os homens da cidade. Mas à medida em que as pessoas iam se entregando a Jesus, que as pessoas iam conhecendo a Cristo, elas não mais queriam seguir aquela idolatria, elas não mais queriam frequentar aquele lugar. E o Evangelho faz isso mesmo, como vimos semana passada em Tessalônica. Ele causa transtorno, ele muda radicalmente a história das pessoas. E os membros dali, os irmãos daquela igreja nascente em Éfeso, começam a buscar o Senhor com muito fervor, começam a clamar o Senhor, começam a dar testemunho. Nós temos várias experiências lindas registradas em Éfeso, e esta igreja, particularmente plantada por Paulo, foi uma igreja privilegiada. Porque olha quem foi pastor nessa igreja: Paulo, o plantador. Mas depois quem passou por essa igreja foi Timóteo. Timóteo foi pastor da igreja de Éfeso, um jovem pastor, inexperiente. Você lê as 2 cartas que Paulo escreve a Timóteo e vê Paulo encorajando Timóteo, falando que Timóteo precisa ser modelo, padrão dos fiéis. Mas sabe quem foi pastor também desta igreja? O apóstolo João. Este homem de Deus que está exilado na ilha de Pátimos por causa do testemunho de Jesus. O velho apóstolo João, o apóstolo do amor. Não era assim. Vocês sabem muito bem que João e o seu irmão, eles tinham uma personalidade um pouco forte. Aliás, eles receberam um apelido na Bíblia: filhos do trovão, Boanerges, porque um dia lá eles queriam fazer uma oração imprecatória para Deus mandar fogo do céu e destruir os inimigos de Jesus. Aí Jesus falou: calma aí, Boanerges, filhos do trovão. Mas o processo de discipulado na vida de João transformou ele no apóstolo do amor. Quantas mensagens, quando você lê as suas cartas, que ele gosta de dizer: meus filhinhos, palavras carinhosas. Ele se dirige à igreja amorosamente. E aqui nós vemos ele exilado, usado por Deus, porque ele recebe a revelação de Jesus Cristo, o Apocalipse, e a ordem é: escreve o que você está vendo e envia para as 7 igrejas da Ásia. Uma delas esta que nós estamos meditando nessa noite. Éfeso é uma igreja, e você também tem aí a carta de Paulo aos Efésios, que é talvez a carta mais eclesiológica de Paulo. É a carta que do capítulo 1 até o capítulo 6, ele trabalha muitas questões da teologia, da vida da igreja, da dinâmica da vida da igreja. Ou seja, esta igreja que estava situada numa cidade estratégica, a capital da Ásia, a maior cidade daquela região, estava agora enfrentando um problema que nós também corremos o risco. Uma nova geração se levantou, mas uma geração que não tem o fervor dos primeiros cristãos. Sem querer comparar, e eu talvez cometeria aqui uma injustiça fazendo isso, mas talvez tenham irmãos aqui que eram crianças na época, ou mais jovens, que estiveram aqui quando a primeira geração da igreja do Verônia começou esse trabalho. Eu não vou me atrever a citar nomes, porque eu posso cometer alguma injustiça. Mas já imaginou aquele querido irmão, aquela querida irmã, com todas as dificuldades, às vezes não tinha uma instrução, mas tinha um fervor que você sempre lembra. Esta semana eu com o presbítero Ismael, conforme nós já falamos, visitando a irmã Maria Samuel, ela contou um pouquinho da história do seu esposo e de outras pessoas, das visitas, dos trabalhos, e aí você começa a imaginar o legado que esses irmãos e essas irmãs deixaram. E muitas vezes, em determinados momentos difíceis da história, o Senhor nos faz lembrar, como diz o escritor aos Hebreus, dessa grande nuvem de testemunhas, para lembrar: olha, eles cumpriram a missão deles, eles venceram, eles foram fervorosos, e nós também precisamos ser. Por isso é tempo, igreja, de voltarmos ao primeiro amor. Mas antes de pensarmos agora como igreja presbiteriana do Jardim Verônia, eu queria que você pensasse individualmente nessa noite. Como você está diante de Deus hoje? Você está no primeiro amor? Ou você já caiu naquela rotina, naquela mesmice? Eu sei que é uma brincadeira que a gente faz até aqui na saída do culto, como fizemos do outro dia. Tem pessoas que dizem que a roupa já vem sozinha para o culto. E tão acostumado que você já está de vir para a igreja. Você vai abrir o guarda-roupa, a calça pula. O vestido sai do guarda-roupa, ele sabe o caminho da igreja. O que eu quero dizer com isso? Que tem pessoas que estão acostumadas a vir aqui. E aí esse é o perigo, quando a gente se acostuma a vir aqui. Quando esse lugar não é mais novo, quando esse lugar não mexe mais com você, quando esse lugar não faz seu coração palpitar, e você entra por aqui, senta, mais um culto.
Será que o pastor vai pregar muito hoje? Será que o culto vai passar das 8? Eu estou cansado hoje, hein? Precisava ir embora cedo. Quantas vezes a gente senta no culto para adorar o Senhor, mas a gente não veio, a gente só trouxe o corpo, né? O coração está longe, a mente está divagando. Às vezes essa tentação acontece agora, nesse exato momento, enquanto a palavra de Deus está sendo ministrada. Onde você está agora? Você está aqui? Compenetrado na palavra, ou sua mente se levou para alguma coisa que você tem que resolver amanhã, ou que você não resolveu ontem, que você está preocupado? Meu querido, minha querida, esse tempo é precioso. Você que está em casa e que tem que ter mais atenção do que os que estão aqui, porque em casa você pode levantar e tomar água na cozinha, você pode sair, você pode sentar na sua poltrona confortavelmente, e você às vezes perde até um pouco da reverência, porque você está em casa. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus nessa noite está falando conosco de uma igreja que teve no seu nascedouro, na sua origem, muito fervor, muita devoção, muita consagração, mas os anos foram passando, e aquela primeira geração se foi, e os filhos daquela primeira geração não têm o mesmo fervor. Mas vamos olhar uma coisa, uma característica das cartas, você pode estudar as demais depois. Jesus é o autor da carta, isso aqui é muito importante. João foi aquele que escreveu, registrou, mas o autor da carta, aliás, o livro de Apocalipse, se você pegar a sua Bíblia aí, tá, Apocalipse de João, versículo 1 do capítulo 1, revelação de Jesus Cristo. Jesus se revelou, o triunfante Jesus, Jesus glorificado, exaltado. O capítulo 1 é um capítulo chave para você entender a maneira como ele se apresenta. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas agora está vivo pelos séculos dos séculos, o que era antes, o que é hoje, o que será para todo sempre. E ele se apresenta assim, e temos ali uma visão que às vezes até é difícil. Eu imagino João na ilha de Pátimos, no dia do Senhor, recebendo aquela visão, e ele tenta descrever o que ele está vendo. E se você ler outras passagens, como Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulo 1, você vê que eles têm dificuldade para desvendar aquele mistério, quem é este Cristo exaltado. Mas a ordem é: escreve às 7 igrejas da Ásia. Então há uma estrutura que se repete praticamente em todas as cartas. Primeiro, a carta começa endereçando, para quem é o destinatário. No caso aqui, verso 1 diz: ao anjo da igreja escreve, a igreja de Éfeso. Depois nós vemos ele falando que conhece a igreja. Será que Jesus conhece a igreja presbiteriana do Jardim Verônia? O que vocês acham? Será que ele conhece você? Como ele conhece. Eu estou casado com a Rosângela há 29 anos, se Deus permitir, vamos completar 30 anos este ano. Eu conheço bastante a minha esposa, e eu creio que ela me conhece também, mas eu não conheço a minha esposa igual Jesus conhece ela. Ela não me conhece o suficiente igual Jesus me conhece, porque tem áreas na minha vida, no meu coração, que só Ele conhece. Você sabia disso? Tem coisas na sua vida que você nunca contou para ninguém. Jesus sabe. Ele te conhece. Mas não tenha medo por causa disso. Nós já lemos que o Senhor nos sonda e nos conhece. Ele nos prova, Ele esquadrinha os nossos pensamentos e o nosso caminhar. Então ele começa se apresentando, ele fala quem ele é, e é interessante, acompanhe comigo aí. Eu vou começar hoje aqui no capítulo 2, mas se nós fôssemos fazer a exposição das demais cartas, eu faria essa correlação. Ele sempre utiliza alguma coisa que ele já disse no capítulo anterior, sobre quem ele é, a apresentação. Diz o verso 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus se apresenta, ele é o autor. Mas deixa eu fazer uma ressalva aqui um pouquinho antes. Eu falei hoje de manhã no término da escola, e estou me esquecendo aqui de relatar aos irmãos. Como é que a carta começa mesmo? Vamos ler só essa primeira frase aí antes do 2 pontos. Vamos ler todos juntos, igreja? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Só vocês, por favor. Quem é o anjo da igreja? Quem é o anjo da igreja, irmãos? É o pastor.
Um dos títulos que o pastor recebe é o anjo da igreja. Essa carta foi escrita e encaminhada para o pastor da igreja de Éfeso. Aí, claro que neste período não era mais João. João está exilado. Mas quero só chamar a sua atenção. E eu estou falando agora, como eu disse hoje de manhã, num outro momento da aula. Eu estou me olhando no espelho. Essa carta não é aquela carta que você lê para as pessoas e diz: bom, deu um recadinho de Deus para você nessa noite. Eu estou fora. Essa exortação não se aplica à minha vida, se aplica a você. Não, irmãos. Começa na vida do pastor. O pastor também precisa voltar ao primeiro amor. O pastor também precisa voltar à prática das primeiras obras. O pastor também precisa lembrar do seu chamado. O pastor precisa lembrar o caminho que ele percorreu para a sua consagração e para a sua ordenação. De tempos em tempo, eu tenho um tempo com Deus para que Ele me fale da forma como Ele me chamou. E eu sempre falo: Senhor, me livre do piloto automático, me livre de cair na mesmice, na rotina, porque muitas vezes nós somos crentes piloto automático. A gente chega aqui, você já dirigiu o carro? Por exemplo, isso acontece várias vezes comigo. Você já está acostumado com o trajeto da sua casa para a igreja, da sua casa para o trabalho, para um comércio na perto da sua casa. Você faz alguns movimentos dirigindo o carro e depois você fala assim: nossa, eu nem percebi que eu virei para a direita, que eu virei para a esquerda, parece que eu fui fazendo assim, porque você estava pensando em outras coisas. Às vezes a gente faz isso na casa de Deus. A gente vem, mas não vem. A gente está aqui, mas não está, como eu falei há pouco. Então a carta foi endereçada aos pastores, ao anjo da igreja. E aí ele se apresenta. Agora olhem comigo o verso 20 do capítulo 1. Ele vai explicar aquilo que ele se apresenta. Ele diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Aonde que os anjos das 7 igrejas estão? Na mão direita de Jesus. Eu não sou digno disso, mas o Senhor está falando comigo nessa noite: Gilberto, você está na minha mão direita. Eu te sustento. Eu cuido de você. Mas olha o que diz o texto da sequência. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Simbolicamente, então, cada candeeiro representa uma igreja. E o texto diz que ele passeia, que ele anda no meio dos candeeiros. Ou seja, o Senhor Jesus está no nosso meio, irmãos. Espiritualmente nós cremos isso. No meio dos louvores Deus habita, o que nós cantamos. Ele é o nosso irmão mais velho e nós cantamos, nós adoramos ao Senhor. Inclusive um velho pregador dizia que até no momento da oferta, no momento da consagração dos dízimos e ofertas, espiritualmente falando, quando você sai do seu lugar e você consagra o seu dízimo e a sua oferta aqui na frente, Jesus está do lado do gasofilácio. E ele não só sabe o que tem no envelope, mas ele sabe o que está no seu coração. Foi por isso que naquele dia ele disse para as pessoas: essa mulher deu tudo que tinha, 2 moedinhas, e os homens não têm. Jesus, ela depositou aí moedinha. Pois é, ela não deu do que sobejava, ela deu tudo. Conheço as tuas obras. E agora ele vai então falar um pouco dessa igreja, das qualidades. Ele começa falando, aliás, das 7 cartas, nós temos 2 que não receberam nenhum tipo de censura de Jesus: Esmirna e Filadélfia. Essas 2 cartas só tem elogio, podem confirmar depois. As demais recebiam elogios e algum tipo de censura. E tem uma que não recebeu elogio nenhum. Já sabe o nome dela, né? Laodiceia. Não é quente nem frio. Quem dera fosse quente ou frio, mas é morna. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha só as qualidades da igreja de Éfeso. Se nós não tivéssemos o versículo que eu pedi para lermos aqui, que é o versículo 4, se não existisse, se a carta que Jesus enviou para a igreja de Éfeso terminasse no versículo 3 e depois nós pulássemos para o versículo 6, você diria: essa é a igreja que eu quero participar. Que igreja! Porque vamos ver comigo agora aí, verso 2: conheço as tuas obras. Agora o Senhor Jesus está falando da igreja, não é opinião pública, não é opinião das pessoas, é o que Jesus vê na igreja de Éfeso. E Ele está dizendo: eu conheço o teu labor. O que significa isso, irmãos? Jesus está reconhecendo: vocês trabalham,
Opa, pastor, nós falamos semana passada sobre características ou qualidades de uma igreja modelo, baseada na igreja de Tessalônica, não é? Uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança em Jesus. Essa igreja também tem exemplos para nos ensinar. Uma igreja que trabalha, que faz muito pelo Senhor, mas tem mais qualidade. Eu conheço também a tua perseverança. Isso aqui é importante para a igreja? Com certeza, isso é importante para a minha vida. Perseverança. Aliás, uma das nossas doutrinas é a perseverança dos santos. Ou seja, Jesus está dizendo, a minha igreja em Éfeso, ela trabalha, a minha igreja em Éfeso é perseverante. Aí você diz, pastor, excelente igreja, eu quero fazer parte dessa igreja. Uma igreja que trabalha, uma igreja que é perseverante, e tem mais, o texto não para. Uma igreja que não suporta homens maus, uma igreja que tem discernimento espiritual para perceber os falsos apóstolos. Aí você diz, olha só, pastor, para conhecer os falsos apóstolos, a igreja precisa ter conhecimento do quê? Das Escrituras. Conforme Paulo escrevendo aos Efésios diz, que nós devemos desenvolver aquela dinâmica de crescer para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. E aqui deixa eu falar uma coisa, e vou falar isso com temor e tremor. Está gravado e ficará gravado. A Igreja Presbiteriana do Brasil é reconhecida como a igreja que leva a sério a sã doutrina, a igreja herdeira da reforma, calvinista. Falamos isso e às vezes enchemos o peito para falar isso. E não é mentira, é verdade. Mas, queridos irmãos, tomemos cuidado, para que na prática do dia a dia da igreja a gente faça exatamente o contrário. É claro que devemos dizer, você é de que igreja? Sou de uma igreja de origem da reforma, uma igreja protestante, uma igreja histórica, uma igreja que traz nos seus valores princípios do calvinismo. Ótimo! Mas a igreja tem que ser conhecida pela igreja que ama e vive a palavra. Porque os nossos irmãos do passado, como João Calvino, ele vivia na palavra. E o que ele escreveu e o que ele nos ensinou e que nós temos registrados foi tirado da palavra. E você tem essa palavra. Você pode ir na fonte. Ela não está velada para você, como houve um período na história da igreja que os homens, a população, não podia ler a Bíblia. Hoje a Bíblia está sendo traduzida, ainda precisa ser mais traduzida para muitas línguas, mas eu e você temos acesso à palavra. Então uma igreja que quer detectar a heresia, que quer perceber os ventos de doutrina que de vez em quando sopram contra a igreja, precisa conhecer as Escrituras. Essa igreja tinha essa característica. Uma igreja trabalhadora, uma igreja perseverante, uma igreja que tem discernimento espiritual. E você diz, excelente pastor, eu quero participar dessa igreja. Eu quero fazer parte dessa igreja. Ou talvez você esteja dizendo assim, essa é a minha igreja, pastor. A minha igreja trabalha, a minha igreja é perseverante, a minha igreja detecta a heresia a quilômetros e quilômetros de distância. A gente tem um radar aqui, que se a heresia entrar aqui na região, assopra e o radar começa a tocar. Eu sou dessa igreja, pastor. Mas o texto não para. Volta a falar de novo no verso 3, você tem perseverança e você suporta provas por causa do meu nome. Uma igreja então que enfrentou lutas, que enfrentou dificuldade, que enfrentou perseguição. Certamente você e eu já enfrentamos isso. E olha que coisa linda que ele deixou por último aqui no final do verso 3. E não te deixaste esmorecer. Então você diz, pastor, se o senhor parar a mensagem agora, eu diria, nota 10 para a igreja de Éfeso. Os nossos irmãos efésios, trabalhadores, perseverantes, homens que conhecem a palavra, então conseguem perceber aqueles falsos apóstolos que de vez em quando aparecem. Uma igreja que tem testemunho, uma igreja que passou por tribulação e uma igreja que não esmoreceu, que foi até o fim. Qual o problema dessa igreja? Qual é o meu problema, pastor, se eu tenho essas qualidades? Você abandonou o primeiro amor. É a hora em que nós perdemos o fervor.
o ardor, o coração não aquece mais, você sabe de cor a doutrina da igreja, você conhece a estrutura da liturgia, você conhece o sistema de governo da igreja, você conhece como a igreja anda, como a igreja vive, mas o seu coração não vibra, você não se emociona, você fica muitas vezes cético diante da palavra de Deus. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Vocês já estudaram a história do nome do pastor da rua dessa igreja? Reverendo Álvaro Reis. Talvez os irmãos mais antigos já fizeram essa pesquisa, tá? Mas se você que é mais jovem, por que essa rua chama Reverendo Álvaro Reis? Por que a Praça 11, a placa está quase caindo lá, né? Praça Matatias Gomes dos Santos. Vocês sabem quem foi o reverendo Matatias? Por que o reverendo Efigênio tentou na época e pediu para a prefeitura homenagear esses nomes de Deus? Claro que eles não fizeram a obra do Senhor para receber nome de rua e nem de praça. Com certeza o reverendo Álvaro Reis não teve essa motivação no coração. Ele nunca pisou na zona leste de São Paulo. O reverendo Matatias Gomes dos Santos não conhece a Praça 11, não conheceu. Mas por que o reverendo Efigênio, o saudoso reverendo Efigênio, pediu para colocar o nome nessas e outras ruas aqui da região, de pastores, de homens de Deus? Por causa do legado que eles tiveram, do fervor. Uma das histórias que está aí nos anais da igreja presbiteriana, e eu sempre conto, porque eu aprendi no seminário, os irmãos aqui vão lembrar, o Anderson e o Armando também. O reverendo Matatias Gomes dos Santos pregou o evangelho naquela região leste de Minas Gerais, entrou ali pelo estado do Espírito Santo, e certa feita, ele estava indo pregar o evangelho numa fazenda. Mas o dono da fazenda não queria pregação lá, não queria o pastor, e mandou contratar uns jagunços, capanga, para matar o pastor. E pesquisaram tudo sobre o pastor, inclusive descobriram a cor do cavalo do reverendo Matatias. Ele passará por aqui nessa estrada, num cavalo branco. E aí, quando ele passar, passa fogo nele. Porque ele não vai entrar na fazenda, eu não quero que esse evangelho desses hereges chegue aqui. Mas por providência de Deus, o reverendo Matatias pernoitou numa casa de um irmão antes, estava cansado da viagem. E o dono daquela casa falou assim: pastor, vamos trocar o cavalo? O seu cavalo está cansado, eu estou com um cavalo aqui descansado, o senhor vai nesse, na volta a gente troca. Nem o reverendo Matatias entendeu nada. E ele pegou um cavalo malhado, o cavalo branco dele ficou no estábulo, e ele seguiu viagem. Quando ele passa num determinado momento da história da estrada, tem lá uns jagunços na tocaia. Cumprimentaram o pastor. Tarde. E ele passou direto. Alguém disse: não, o cavalo não é branco não, não é isso aí não. Sabe o que o final da história diz? Que aqueles jagunços foram no culto. E o reverendo Matatias fez um apelo. E os jagunços foram para frente e entregaram a vida para Jesus. E disseram assim: olha, o senhor trocou a cor do seu cavalo, pastor, porque a gente ia matar o senhor hoje, mas agora nós estamos entregando a nossa vida para Jesus. O reverendo Álvaro Reis, guardadas as devidas proporções, eu não estou exaltando ele não, irmãos, a honra é para Deus. Ele proporcionalmente seria o Hernandes Dias Lopes dos dias dele. Um homem de Deus, um homem com o coração que pega fogo. Essa igreja tem uma rua que tem o nome de um pastor desse. Mas independente se ela tivesse outro nome, nós precisamos praticar o primeiro amor todo dia. Nós precisamos voltar à prática das primeiras obras. Então, uma igreja que tem tantas qualidades, uma igreja que detecta a heresia de longe, uma igreja que odeia as obras dos nicolaítas, os falsos apóstolos, os oportunistas que surgiam por ali. Mas o verso 4 diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Querido irmão, querida irmã, se fosse eu, talvez eu diria: eu estou feliz de te ver aqui, está bom demais, não falta no culto, alegra o coração do pastor, mas o Senhor Jesus não quer só você aqui, Ele te quer por inteiro. Ele quer teu coração, Ele quer tua vida, Ele quer você rendido aos seus pés, Ele quer aquele seu coração, sabe aquela sede de orar, aquela vontade de ler a Bíblia. Independente se você vai estar no culto amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, e você tem sede da palavra, e você quer ouvir uma pregação, e você vai na internet, e você pesquisa, e domingo você não vai faltar na igreja, porque você quer aprender a palavra, e você quer pregar o evangelho para os seus vizinhos, você quer falar para os seus familiares, você não consegue se conter, porque você está vivendo o primeiro amor. E deixa eu abrir um parênteses aqui de uma coisa que me entristece muito. Chega um novo convertido na igreja, acho que aqui no Verônia já aconteceu isso algumas vezes, e vai acontecer mais, se Deus permitir. Aí o novo convertido chega,
E alguns jovens têm chegado assim: pastor, eu li tudo sobre Calvino, eu li tudo sobre a reforma, e eu estou devorando os livros. Aí eu vou e converso com um jovem, converso com uma moça. Amém, que você veio pela seriedade dessa igreja, uma igreja que zela pela sã doutrina, uma igreja que prega a genuína palavra de Deus. E ele começa a querer trabalhar, e ele começa a querer se envolver, e ele procura o pastor, e ele procura os presbíteros. O que eu posso fazer? Aí chega um membro da igreja que já está uns 20 anos na igreja e diz assim: ei, baixa a bola, meu. Chegou agora, já está todo animado, querendo fazer um monte de coisa. Eu estou aqui há 20 anos e... Aí alguns dizem assim: isso é fogo de palha, pastor. Daqui a pouco ele está igualzinho a gente. Daqui a pouco ele cai na real. É isso que a gente quer dizer? Não, então vamos aprender com esse irmão que está no fogo. No fogo no bom sentido, viu, irmãos? No bom sentido mesmo, do fogo que é produzido por Deus e não é fabricado pelo homem. O fervor que vem do alto. Voltar ao primeiro amor. A igreja é séria, nós louvamos a Deus pela seriedade dessa igreja, da nossa amada denominação, de ser herdeira da reforma, de ter uma igreja que tem essa característica, mas nós precisamos viver isto aqui, aí sim, nós faremos a diferença. E qual é o convite de Deus depois de diagnosticar? Ele fala no verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Talvez agora eu tenha pouco tempo para te dar para você fazer isso, mas você tem o restante da semana para fazer isso. Que tal dar uma voltada lá atrás? Rebobina a fita aí, né? Lembrando do tempo da fita cassete. Volta algumas cenas da sua história, do filme. Recua lá o cursor lá na tela do filme e veja os capítulos que ficaram para trás. Onde foi que você caiu? Onde foi que você perdeu o fervor? Estava indo tão bem. Você era tão animado, você era tão animada, você era tão fervoroso. Por que você não é mais? Você, meu irmão, minha irmã que está em casa, que está acompanhando essa pregação, o que aconteceu que você parou de crescer? E ligou o piloto automático. E o piloto automático é legal, porque você tem certeza que você vai chegar no final. O piloto está ligado, automático, você vem, faz as coisas. O coração não aquece mais. Lembra dos discípulos de Emaús? Gente, eu fico imaginando Jesus andando naquela estrada com os discípulos de Emaús, falando com eles, sobre ele mesmo. E os discípulos de Emaús estão tristes, estão depressivos, estão magoados, até que Jesus entra na casa deles. Jesus é convidado para dar graças, porque essa era a tradição, e Jesus desaparece na frente deles. E um olha para o outro e diz: não nos ardia o coração? Quando ele falava pelo caminho acerca dele mesmo. Portanto, nós precisamos parar. A música que nós cantamos diz o quê? Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Arrependa-se. Reconheça que você está frio, que você está fria, que você não é a mesma pessoa que você era, mas não para de ser crente do passado. Eu já fui uma bênção, pastor. Ah, pastor, se fosse há uns 20 anos atrás, o senhor ia me conhecer uma outra mulher, um outro homem, um outro... Por que tudo no passado? Deus te quer hoje, animado, desafiado. Nós estamos atravessando uma fase difícil, é verdade, muitas coisas mudaram, mas a palavra de Deus permanece a mesma. O Senhor também faz um convite. Volta, mas Ele também dá advertência. Olha o texto aí para nós. Ele diz aí, se você não se arrepender e não voltar, eu vou mover do seu lugar o teu candeeiro. Isso aqui é tão sério, irmãos, que só de falar eu já fico apavorado. Sabe o que significa mover do seu lugar o teu candeeiro? É Deus sair daqui. Alguém quer isso? Conhece a história de Sansão? O que aconteceu com Sansão? Sansão conheceu Dalila, né? Ele errou tudo, quebrou todos os votos de Nazireu. Sansão era para ser um homem diferente. Ele tinha as forças dele, o segredo da força de Sansão estava onde? No cabelo. Dalila, uma linda mulher, começou a seduzir. Você tem um segredinho, Sansão? Conta o seu segredo para mim. No começo ele começou a enganar a Dalila. E a Dalila, poxa, você não vai me contar o seu segredo?
E não querendo ofender vocês, mulheres. Mulher, para ser uma bênção na vida do homem, aleluia. Mas também quando uma mulher quer acabar com o homem, ela acaba. Ela acaba. Ela vai com aquele jeitinho suave. Conta o segredo. Foi. Aquela coisa foi tomando. Tá bom, eu vou falar. O segredo está aqui dos meus cabelos. Se tosquiar os meus cabelos, se cortar, eu perco a força. Deita aqui no meu colo. Deixa eu fazer um cafuné em você. E ele cochilou. E ela foi lá e cortou. E avisou os filisteus, agora é só atacar. Quando ela gritou, os filisteus vêm vindo aí, o que Sansão pensou? Já fiz isso antes, vou para cima, vou derrubar todo mundo. Só que ele não tinha mais a força. Lição de casa. Procure lá em Juízes, você vai ver uma frase que diz assim: ele não percebeu, mas o Espírito Santo já não agia mais nele. Isso é sério, hein, gente? Uma igreja sem o Espírito Santo é possível? Não. Nós não vamos estudar hoje Laodiceia. Mas o que diz lá na igreja de Laodiceia? Apocalipse 3:20, que a gente às vezes usava para fazer evangelismo. E eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E ele comigo. A gente gosta de ler esse versículo para a pessoa que está lá fora. Jesus está batendo na porta do seu coração. Está tão frio aqui fora. Deixa eu entrar para morar no seu coração. Isso não é versículo para evangelização. Infelizmente eu já usei indevidamente esse texto. Mas aprendi a lição e nunca mais fiz. Quem é que está batendo na porta da igreja? Lá de Laodiceia. Jesus. Eles estão cantando lá dentro. Eles estão fazendo um culto lá dentro. Só que o dono da igreja está do lado de fora. Ele não está participando. Jesus está dizendo aqui para os irmãos da igreja de Éfeso: se vocês não se arrependerem e não voltarem à prática das primeiras obras, eu vou sair do meio de vocês, eu não ando mais com vocês, porque eu não quero apenas algumas qualidades, eu quero o coração de vocês. Lembram quando Jesus encontrou Pedro depois da ressurreição? Pedro, tu me amas? 3 vezes, não é isso? Porque o nosso relacionamento com Jesus vem antes das nossas realizações. E esse texto termina com uma promessa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa é a máxima que nós vemos nessas 7 cartas. Mas aqui tem uma promessa: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Você quer ter acesso a esse lugar? Você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa voltar à prática das primeiras obras. Não se conforme com o que você conquistou até hoje. Talvez você diga assim: pastor, mas eu já estou na igreja há tantos anos. Pastor, eu já li tantas vezes a Bíblia. Pastor, eu já participei de tanta aula de escola dominical. Eu nem faço ideia quantos sermões, quantos cultos. Pastor, eu já estou diplomado. Não. Tem muita coisa ainda para Deus nos ensinar. Tem muita coisa ainda para a igreja continuar progredindo. Não vamos desprezar o que nós conquistamos até aqui. Louvado seja Deus pela história dessa igreja, pela sua história, pelos homens e irmãos que já descansam na glória. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que prosseguir. Temos que continuar avançando, mas com amor, com o coração pegando fogo, com fervor, querendo fazer a diferença nessa terra que está gemendo, que está em trevas. Não vamos voltar para casa dizendo: mais um culto para a minha coleção, põe lá no arquivo do coração. Mas o meu oração, o meu desejo é que o Espírito Santo, a começar no meu coração e no seu, inflame você, avive você, para você viver no primeiro amor. Que Deus te abençoe. Deus abençoe você também que está em casa, e que esta palavra fale ao seu coração. De volta ao primeiro amor. O hino que nós vamos entoar agora é uma oração. Eu confesso que eu fiquei aqui tentado se eu pedia para o pessoal do louvor cantar de novo o hino do primeiro amor, mas eu quero dizer que venci aqui a minha dúvida, porque eu amo a letra deste hino. Abra comigo aí o seu hinário, o hino 132. Antes de cantar, nós vamos ler uma estrofe e o coro. Depois nós vamos cantar, tá bom? Mas olha só, nós vamos falar
a terceira estrofe. Nós vamos ler e depois nós vamos ler também o coro. Isso é uma verdade, o autor sacro deste hino, falando de uma igreja que às vezes perde o fervor. Vamos ler a terceira estrofe? Quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar, com teu santo e puro amor, vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Quer sair inflamado daqui hoje? É a palavra de Deus que tem esse poder de fazer, eu não tenho. Seja humilde, reconheça, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor.